Sejam bem-vindos a essa aula, que você vai aprender uma rápida teoria sobre a Cycle GAN, que significa Cycle Consistent Adversarial Networks. A ideia básica dessa arquitetura é a tradução não pareada de imagem para imagem. Vamos supor que nós queremos transformar um cavalo em uma zebra. Nós precisamos de um conjunto de imagens de cavalos e um conjunto de imagens de zebras, não necessitando estarem em par lado a lado, assim como para a arquitetura Pix-to-Pix. Esse tipo de arquitetura pode ser útil quando nós precisamos realizar a transformação de cor ou textura. No entanto, quando aplicado para realizar a transformação geométrica em uma imagem, o Cycle GAN não funciona muito bem. Isso se deve à arquitetura do gerador que é treinado para realizar mudanças de aparência na imagem. Caso você queira saber mais detalhes, você pode pesquisar o paper original que foi publicado em 2020. Conforme nós vimos, não é necessário existir um par correspondente de imagens, assim como para a arquitetura Pix-to-Pix. É necessário apenas das imagens em ambas as classes para a realização do treinamento. Por exemplo, transformar gato em cachorro, são necessárias imagens de gatos e imagens de cachorros. Cada par da imagem não precisa estar relacionada uma à outra. Temos alguns exemplos. Perceba que temos um cavalo sendo transformado em uma zebra, ou com as características da zebra. Temos a imagem das casas sendo transformada nesse formato que é chamado de monete. Na sequência, nós vamos fazer a implementação desses dois exemplos. Se nós quisermos converter imagens de cavalos para zebras, precisamos de um conjunto de imagens no domínio de entrada, ou seja, cavalos, e um conjunto de imagens para o domínio de saída, ou seja, as zebras. A vantagem dessa arquitetura é que é possível fazer a tradução usando os dados não pareados, conforme eu comentei anteriormente. Podemos observar a estrutura da Cycle GAN. Perceba que existem dois geradores e dois discriminadores. Essa que é uma das partes principais dessa arquitetura. Ao invés de termos somente um gerador e um discriminador, existem dois geradores e dois discriminadores. Perceba que a função do primeiro gerador é transformar uma imagem H em uma imagem Z, ou seja, o cavalo, que é a imagem real, sendo transformado na imagem fake, que é uma zebra. E existe o outro gerador que fará o processo inverso. Vai utilizar essa imagem fake, que é a imagem do cavalo transformado em zebra, para fazer o processo inverso, de Z para H, ou seja, a zebra falsa sendo transformada novamente em um cavalo. Esse cavalo acaba sendo considerado falso pelo fato de que ele foi gerado por meio da zebra falsa. Note que a única imagem real é desse cavalo que é enviado para a GAN. O cavalo é transformado em uma zebra e a zebra é transformada novamente em um cavalo. Perceba que nós temos o discriminador, que é representado por essa letra Z. Note que nós enviamos imagens reais, ou seja, as imagens da zebra, considerando que o objetivo é transformar cavalos em zebras. Nesse caso, nós enviamos as imagens das zebras reais para o primeiro discriminador. Esse discriminador é especialista em identificar se uma zebra é real, enquanto que esse discriminador é responsável por fazer o processamento das zebras falsas. Note que é retornada uma matriz de classificação, não é retornado um único valor, indicando uma probabilidade se é uma zebra ou se não é uma zebra. A imagem é classificada em patches ou em pedaços. Portanto, é gerada uma matriz
que representa as zebras reais, e uma matriz, que é o retorno das zebras falsas. E aqui nós podemos observar least squares loss, ou seja, é feito um comparativo entre essas matrizes para saber se uma imagem é falsa ou se uma imagem é real. É parecido com a ideia de uma comparação pixel a pixel. E perceba que existe uma função de loss, que é o Cycle Consistency Loss, que é utilizada para calcular as diferenças entre a imagem real do cavalo e a imagem fake do cavalo, lembrando que essa imagem é gerada por meio da zebra falsa. O cavalo é transformado em uma zebra, a zebra é transformada novamente em um cavalo. Para avaliarmos o desempenho, é utilizada essa função loss. Na sequência, veremos mais detalhes. Temos algumas aplicações. Nota esse vídeo bem interessante. O cavalo transformado em uma zebra. Aqui nós temos uma imagem real que foi transformada para esse outro estilo. Mudança de cor do pássaro, mudança das características do urso. É possível também gerar esse mapa em um formato de satélite e aplicar alguns tipos de transformações nessas flores. Caso você queira saber mais detalhes, você pode seguir esse link para mais aplicações. Vamos observar um pouco da arquitetura. A CycleGAN consiste de duas funções mapeadoras, assim como nós vimos anteriormente. Aqui ele está com uma terminologia diferente, utilizando o H e o Z. Você vai encontrar em vários papers o X e o Y. Note que nós temos o G, por meio do X é gerado o Y, e temos o F, que por meio do Y é gerado o X. Segue essa estrutura. A imagem real gera uma imagem fake, a imagem fake tentará gerar uma imagem próxima da real. Esses são os geradores. E existem dois discriminadores, dy e dx. O dy, o primeiro discriminador, encoraja o g, que é o primeiro gerador, a traduzir x, que é a imagem real, em saídas indistinguíveis do domínio y, como se fosse o cavalo sendo transformado em uma zebra, e vice-versa para dx e f. O discriminador dx encoraja o f a traduzir a zebra fake em um cavalo próximo do real. Podemos observar essas figuras. Note que nós temos o discriminador x, que está relacionado ao x, e o discriminador y, que está relacionado ao y. E note que nós temos o g e o f, conforme nós podemos observar acima. Aqui que entra a ideia do nome desse tipo de GAN, ou seja, é uma GAN cíclica. O X gera um Y, ou seja, é essa parte que eu estou selecionando com o mouse, utilizando o gerador G, conforme nós podemos observar aqui. O cavalo sendo transformado em uma zebra. E aqui entra a figura do discriminador Y. E na sequência, o Y gera o outro X, pode ser considerado X', por meio do gerador F, que é o processo inverso. E aqui nós temos o Cycle Consistency Loss, que é o cálculo matemático utilizado para fazer os mapeamentos. E note que temos o processo inverso, o Y gera um X por meio do gerador F, utilizando o discriminador X. O X', utilizando o gerador G, gera o Y' novamente. E aqui também temos esse cálculo do erro. Esse cálculo do erro é uma das partes mais importantes da arquitetura, ou seja, é uma fórmula matemática que fará essa aproximação cíclica entre as imagens. Caso você queira saber mais detalhes, vamos ver alguns exemplos de fórmulas. Para regularizar mais ainda os mapeamentos,
foram introduzidas perdas de consistência de 2 ciclos, que capturam a intuição de que, se traduzirmos um domínio para o outro novamente, que é o processo inverso, nós devemos chegar ao ponto de partida. Ou seja, o cavalo gera a zebra fake gera um cavalo fake. Porém, esse cavalo fake deve ser parecido ao cavalo real. Existem algumas funções, como, por exemplo, as perdas de consistência. Podemos observar toda essa equação e existe também as perdas adversas, ou seja, essa parte é parecida com o que nós já tínhamos anteriormente. E também existe a função objetiva combinada. Note que nós temos o LGAN, toda essa parte, com o somatório dessa outra parte cíclica. Aqui nós temos o somatório do G com o somatório do F, ou seja, os cálculos matemáticos efetuados tanto no G quanto no F, de x para y e de y para x. Não é necessário que você saiba todas essas fórmulas matemáticas. Quando nós iniciarmos as implementações, nós vamos precisar criar essas funções para o cálculo das perdas. Temos alguns exemplos de resultados. Cavalo em zebra. Abaixo temos uma imagem com mais elementos. Aqui nós podemos observar alguns exemplos relacionados às distribuições de probabilidade. Relembrando que a ideia é sempre fazer a aproximação das distribuições de probabilidades, os pixels de uma imagem com os pixels de outra imagem. Por fim, alguns problemas e limitações. O treinamento é muito mais custoso e demorado em comparação ao Pix-to-Pix. Portanto, se você tiver à disposição dados pareados, é preferível utilizar a arquitetura Pix-to-Pix. Pode não gerar resultados muito realistas quando a imagem de teste parece muito incomum em comparação com as imagens de treinamento. No caso do exemplo de cavalo ser gerado zebra, fica mais fácil para o algoritmo transformar um cavalo em uma zebra, pois os animais possuem características semelhantes. Cabeça, 4 patas, as características dos animais são muito parecidas. Já se você tiver imagens diferentes, por exemplo, o cavalo sendo transformado em um carro, esses 2 objetos possuem características totalmente diferentes. A GAN terá dificuldades em fazer a transferência das características de um cavalo para a imagem de um carro. Em tarefas de tradução, que envolvem mudanças de cor e textura, o método geralmente é bem sucedido. Ou seja, se você precisa mudar a textura de uma imagem, a CycleGAN terá resultados muito bons. Já para mudanças geométricas, conforme eu comentei o exemplo do cavalo sendo transformado em um carro, o modelo pode deixar a desejar em algumas situações. Nós temos esse exemplo de caso onde o gerador pode ficar limitado a gerar resultados não desejados, e não importa quantas épocas o treinamento seja feito. Nesse caso, o objetivo é transformar somente o cavalo em uma zebra, e não transformar a pessoa também em uma zebra, apesar de que essa imagem teve um efeito bem interessante. Podemos inclusive observar que no fundo da imagem também existem algumas características de zebras. Com isso, fechamos essa intuição básica sobre a CycleGAN. Na próxima aula vamos iniciar as implementações. Obrigado e até lá!